Caros irmãos e amigos internautas, durante a pandemia, a TVCA realiza palestras espíritas 3 vezes por semana, quarta, quinta e sábado, sempre às 19h30. Agradeçamos a Jesus por todas as bênçãos que recebemos e, diante de nossas dores e dificuldades, peçamos também ao Mestre Jesus paciência e serenidade para superarmos as nossas dores e dificuldades. Ao assistir à palestra desta noite, façamos a nossa vibração de paz e amor por todos os nossos semelhantes. Sejam todos bem-vindos às palestras online do Centro Espírita Amor e Humildade do Apóstolo. Antes de iniciarmos as reflexões da noite, gostaríamos de convidá-los a participar, a inscreverem-se no canal TV CEARA, de toda a programação que está sendo disponibilizada, as radionovelas, palestras, mensagens espíritas, estudo do Livro dos Espíritos online, programas de rádio. Então inscreva-se, participe, dê um like, ajude a divulgar toda essa programação que está sendo realizada pelo Departamento de Comunicação. Gostaríamos de lembrar também que a Biblioteca do Centro continua aberta e que todos podem adquirir os livros de seu interesse e, se quiserem, esses livros podem ser levados até os seus lares. Bom, nós vamos iniciar então as nossas reflexões no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu Pai. Desse capítulo estão inseridas várias mensagens de Santo Agostinho, principalmente. São mensagens referentes ao estado, nos ajudam a entender o estado que a Terra está passando atualmente. Então ele inicia o capítulo falando dos diferentes estados da alma na erraticidade. Erraticidade é o período entre uma encarnação e outra que o espírito estagia no mundo espiritual. Nesse processo, depois que ele desencarna, ele é atraído, ele pode residir, ele pode ficar, ele pode estagiar em vários locais, de acordo com o seu estágio evolutivo. Ele pode permanecer, inclusive, apegado à matéria, ao mundo material dos encarnados. Assim como ele pode, se for um espírito mais evoluído, estagiar em outros mundos, em outros orbes. Como também, se não acompanhar o desenvolvimento espiritual do planeta, ele pode ser recolocado em planetas mais atrasados, de acordo com o seu estágio evolutivo. Então, esses diferentes estados dos espíritos no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, também podem ser interpretados como as diferentes moradas na casa do Pai. Eles vão falar também das diferentes categorias de mundos habitados. De acordo com o grau evolutivo dos espíritos que habitam os planetas, nós vamos encontrar planetas mais atrasados que a Terra, planetas semelhantes ao desenvolvimento da Terra ou planetas mais evoluídos. Tomamos a Terra como comparação porque é o planeta que nós conhecemos e conhecemos um pouquinho da sua história. As características dessas várias categorias de mundo, se estudarmos a escala espírita, que está lá no capítulo 1 do livro da segunda parte do Livro dos Espíritos. Ali nós vamos entender, estudando a escala espírita, que existem mundos mais atrasados, que são a sua população, ela é feita de espíritos ainda da terceira ordem. São espíritos com muito pouca evolução espiritual. Espíritos mais materializados, as paixões ainda imperam, não existe senso moral. Na medida que os seres vão evoluindo um pouquinho e vão desenvolvendo a inteligência, vão desenvolvendo a consciência, os mundos vão se transformando também. E vão se transformando em mundos como o nosso, de provas e expiações,
onde há um certo desenvolvimento científico, onde há uma certa consciência, uma certa moralidade, mas parece-nos ainda que existe muita maldade. Então é um mundo de provas e expiações. No caso do planeta Terra, nós estamos num processo de transição. Qual é a destinação da Terra? Tudo isso ainda existe muita maldade, ainda existe muita paixão, ainda existe pouco desenvolvimento moral, mas a Terra está num momento de transição. Ela vai deixar esse período de provas e expiações e vai se transformar num mundo de regeneração. Chegou o momento da Terra passar por essa transformação. Daí os espíritos estarem com tanto cuidado, com tanto carinho, nos cercando de orientações, de mensagens, alertando-nos para que despertemos para a vontade de mudar, para que despertemos para o trabalho que existe a ser feito dentro de nós, dentro de cada um de nós. Esse é um momento especial que estamos vivendo, porque nós sabemos que num período como esse de transição, esses seres que não querem acompanhar de forma alguma, que se rebelam contra Deus, contra as suas leis, que não querem se modificar, que querem permanecer no orgulho, que querem permanecer na maldade, estes vão ser recambiados para planetas mais atrasados. E aqueles que vão permanecer na Terra serão espíritos que querem se modificar. Não serão espíritos puros, não serão espíritos ainda completamente bons, ainda terão o seu lado sombra, suas maldades, suas imperfeições, seus orgulhos, vaidades, muitos defeitos, mas se quiserem realmente se modificarem, terão a oportunidade de fazê-lo nesse processo de mundo de regeneração. Porque o mundo de regeneração, segundo nos explicam os espíritos, eles são mundos onde os seres poderão se reconstruir, se refazer, se reeducarem. É um mundo mais pacificado, porque a maldade não vai imperar, porque a maldade não vai ser tão forte quanto num mundo de provas e expiações. Então, seremos os espíritos que ficarem no planeta, ainda serão testados, ainda serão provados, mas não terão tanto que expiar como num mundo de provas e expiações. Então, nesse processo de transição, é muito comum percebermos no mundo momentos de muita dor, de muito sofrimento, de doenças, e tudo isso nós sabemos na teoria. A doutrina nos ensina o que acontece num momento de transição como esse. Muita perturbação, muita influência espiritual no sentido de nos perder, muitos desatinos, aqueles que guardam mágoas, aqueles que guardam sentimentos de raiva, de ódio, sentirão muito mais e sentirão a aproximação de espíritos infelizes que vão acirrar mais ainda. As ilusões que nós devemos, espiritualidade está sendo unânime em nos alertar que nós devemos cuidar com as ilusões nesses momentos, ainda mais nesse período em que nós estamos em casa, sendo obrigados a ficar em casa. Cuidado com as ilusões, com aquilo que alimentamos em nossos pensamentos, em nossas emoções. Saibamos ter saúde mental, saibamos nos conectar com Deus todos os dias, com a espiritualidade, buscar neles a força, a esperança, a fé, a confiança, a certeza de que tudo vai mudar. Mas, acima de tudo, saibamos fazer um trabalho de irradiação, um trabalho de doação. Se nós não podemos sair na rua para doar alguma coisa, doemos os nossos pensamentos, o nosso desejo, a nossa paz, ajudemos a canalizar para este mundo energias do plano superior e não sejamos nós instrumentos de desarmonia, de discórdia, de tantas coisas mesquinhas que passam pela nossa cabeça, porque nós somos ainda espíritos muito atrasados.
Então toda essa sombra que existe em nós acaba se irradiando à nossa volta. Por isso esse momento tão importante de aproveitarmos esses momentos para crescermos espiritualmente. É muito importante que saibamos aproveitar bem essas horas. É claro que nós podemos fazer de tudo um pouquinho que está ao nosso alcance e continuarmos com as nossas tarefas materiais. Isso é importante também, continuarmos com as nossas tarefas diárias, daquilo que for possível fazermos. Porém, nós não podemos deixar passar em branco os minutos da nossa vida sem nos esforçarmos para estarmos em comunhão com Deus, em sintonia com a espiritualidade superior. Cuidemos muito, aproveitemos muito, não nos deixemos levar pelas ilusões, não percamos os momentos preciosos do dia e da noite. Nos preparemos muito bem para dormir, porque durante o sono todos aqueles que têm condições estão sendo aproveitados para o trabalho, porque o trabalho no plano espiritual está sendo intenso. Estão vindo espíritos de outros planetas muito evoluídos para nos ajudar em todo esse processo de transição. E é isso que acontece num momento como esse de transição do planeta. A Terra está destinada a ser um planeta mais evoluído, sim, ela será. Apesar de todos esses espíritos que trabalham contra a evolução do planeta, o bem-estar do ser humano, que querem puxar aqueles que estão se esforçando para serem melhor, querem puxá-los para baixo. Mas se nós estivermos conectados com Deus, com nossos mentores, com a espiritualidade superior, nós conseguiremos passar por todo este processo de uma maneira firme, segura, tranquila. Não nos deixemos envolver pelo medo, pelo desespero, pela indignação, pela raiva. Não façamos isso, porque isso vai nos prejudicar mais ainda e nós não estaremos colaborando. Então esse é o momento da prática. Toda essa teoria nós sabemos e agora chegou o momento da prática. E o que nós estamos fazendo? Estamos aproveitando para praticar tudo aquilo que nós aprendemos? Não é? Vamos pensar um pouquinho nisso. Será que nós realmente estamos colocando em prática tudo aquilo que nós aprendemos? Vamos aproveitar, meus irmãos. Vamos aproveitar porque, segundo Santo Agostinho, os mundos todos progredirão. Todos. E não só nós, seres humanos, todo o planeta progredirá. Os animais, os vegetais, a atmosfera do planeta, o próprio planeta se transformará. E nós poderemos estar nos transformando juntos. Nós sabemos que a evolução é uma lei e que todos a alcançarão. Todos um dia serão anjos. Porém, o tempo que vamos levar para alcançar, para fazer essa evolução, vai depender de cada um de nós. Assim como aqueles que estão se rebelando, que não querem o seu desenvolvimento e que estão sendo levados do nosso planeta, estão atrasando o seu processo evolutivo por rebeldia, nós podemos também acelerar esse processo, aproveitando as oportunidades que estão sendo nos dadas. Então, meus irmãos, vamos ler esse capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, as mensagens de Santo Agostinho. Vamos entender um pouquinho mais do que está se passando com o nosso planeta. Vamos estudar. Vamos aproveitar as horas, se estivermos fazendo alguma coisa que não nos impeça, vamos botar numa palestrinha, vamos escolher melhor os programas que estamos vendo online, vamos botar numa palestrinha que vai nos ajudar a refletir, que vai nos manter a vibração elevada, as mensagens que estão sendo gravadas. Vamos tirar uma horinha por dia, uns minutinhos, para estudar. Vamos estudar o Livro dos Espíritos, que é a base da doutrina. O Livro dos Espíritos é a base da doutrina espírita. É aquele livro que nos dá todas as noções que nós precisamos para
nos fortalecer, para entender todo esse processo que estamos vivendo e para nos fortalecer. No estudo online do Livro dos Espíritos, nós damos dicas das outras obras básicas em que podemos estar recorrendo para conhecer melhor, para aprofundar melhor os temas estudados no Livro dos Espíritos. Vamos estudar, vamos ler, vamos nos conectar, vamos fazer a nossa parte, vamos tirar um tempinho todos os dias para orarmos. Quando amanhece o dia, quando anoitece, para orarmos. Aquele momento em que nós vamos entrar em comunhão com Deus, não só para pedir, porque nós precisamos de muito pouco. Nós temos tudo que precisamos e somos amparados muito pela espiritualidade. Eles nos suprem de todas as energias que nós precisamos, de coisas que nós não fazemos ideia que precisamos, os espíritos nos suprem dessas energias. Mas vamos, acima de tudo, irradiar. O que é irradiar? É desejar o bem, é desejar a paz, é desejar o alívio. Vamos pensar naqueles que estão sofrendo, os males físicos, as doenças. Vamos desejar que eles passem por esses processos, porque ninguém está sofrendo à toa. Todos os que estão passando por dificuldades estão precisando daquela experiência para aprender alguma coisa. Então vamos desejar que todos esses irmãos sejam supridos de força, de energia, de paz, de tranquilidade em todas as suas dores físicas e emocionais, porque os problemas continuam, as pessoas continuam se deprimindo, continuam com processos espirituais de obsessão muito intensos. Vamos irradiar para todos. Vamos desejar que este mundo seja um mundo melhor. Vamos sintonizar com todos esses espíritos que estão lutando para transformar esse mundo num mundo melhor. Vamos ser colaboradores deles. E esses momentos, esses pequenos momentos de oração que nós fazemos, representam muito para esses espíritos amigos. Então vamos colaborar, vamos doar um pouquinho do nosso tempo, da nossa mente e da nossa energia, porque nós temos uma energia preciosa que é a nossa energia vital. Essa energia é preciosa para os espíritos. Eles recolhem essas energias nesses momentos de oração e transformam em remédios e levam para todos esses espíritos enfermos e necessitados. Vejam quanta coisa boa nós podemos fazer. Então, neste momento, meus irmãos, já que a nossa palestrinha é a palestra de quinta-feira. Quinta-feira nós temos o nosso trabalhinho lá no Centro Espírita, com passes e radiações, lembrando do trabalho com a equipe do Dr. Bezerra de Menezes. Nós vamos, então, neste momento, convidar a todos para fazermos a prece a Bezerra de Menezes. Nós podemos colocar também um copinho de água, uma garrafinha com água. Não precisamos impor as mãos, a própria espiritualidade, assim como nós fazemos no estudo do Evangelho no Lar, colocamos uma garrafinha de água, podemos fazer isso também nos nossos momentos de oração e a espiritualidade vai colocar na água todos os fluidos, todas as energias que nós estamos precisando. Vamos então convidar a todos para fazer este momento de oração e irradiação como se estivéssemos lá no centro, procurando nos conectar com a equipe de Maurício, que é o mentor espiritual da casa. E então nós vamos terminar essa reflexão da noite com a prece a Bezerra de Menezes. Eu convido a todos então para fecharem os seus olhos e fazermos este momento de oração e irradiação para todo o nosso planeta, pedindo à equipe de Bezerra de Menezes, de Maurício e todos esses espíritos que trabalham pelo nosso planeta. Que a luz de Deus se faça sobre todos os corações, encarnados e desencarnados, doentes do corpo e da alma, obsessores e obsediados,
Nós pedimos por todos aqueles que estão sofrendo as várias manifestações de doenças, a todos das equipes médicas, enfermeiros, atendentes, a todos aqueles que estão trabalhando de alguma forma pelo bem-estar de seus irmãos, que sejam supridos de energias, de paz e de luz. Nós pedimos por todos os irmãos que ainda não despertaram para o bem. Deus, nosso Pai, brilhe em seus corações e desperte-os às suas consciências. Muita paz. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo através de Bezerra de Menezes e sua legião de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando os que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em benefício daqueles que sofrem. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta tua falange amiga em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e a cura sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Que Deus nos abençoe a todos, que a paz de Deus nos ajude a vencer todas as dificuldades do caminho. Deus nos abençoe.